Bem, gente, é importante que a gente parabenize em primeiro lugar as mulheres pelo dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, o dia que é celebrado tudo aquilo que sonhamos, que ainda falta alcançar para que as mulheres vivam de forma intensa e de forma saudável, para que elas possam viver com mais igualdade, com mais humanidade, com mais dignidade em nossa sociedade. O Dia Internacional da Mulher ele foi oficializado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, em 1975. É uma data que simboliza a luta das mulheres por igualdade contra os preconceitos, no sentido dos quais equiparam aos homens em todos os setores da sociedade. É uma data que fica para que possa ser lembrado que essa luta ela ainda não parou, ela ainda não chegou no seu determinante, no seu máximo divisor comum. E é importante que a gente fale que hoje a batalha das mulheres contra o machismo, contra a violência, contra o feminicídio, contra a discriminação, né, de toda sorte de desigualdade, ela tem que ser combatida e ela tem que ser vencida por as mulheres e por todos aqueles que representam as mulheres. Beleza? Então, é importante ressaltar que as mulheres, elas são mais fortes que os homens, né? Elas vivem geralmente em jornada dupla. Elas trabalham, elas fazem as atividades domésticas, elas são as super-heroínas, certo? Então, ser mulher é isso. Mulher é esse ser com útero, esse ser que gera, não é? Outro ser. É algo divino. A única coisa que Deus se comparou foi o amor de uma mulher, o amor de uma galinha. Que Deus diz que queria juntar os seus pintinhos como se fosse uma galinha e etc, etc. É muito bacana lembrar dessa passagem bíblica. Eu queria trazer esse vídeo a importância sobre a prevenção, né? O que é a prevenção? A prevenção ela é o melhor remédio, é a rotina mais barata e mais eficaz que existe. Então é importante que se fale sobre prevenção, não é? Então a prevenção primária são ações que englobam, ações que realizam evitar a ocorrência de doenças de formas estratégicas, não é? Elas evitam e reduzem a exposição de fatores de riscos. Se tratando do câncer de colo do útero, a prevenção primária se trata de ações justamente que alertem a sociedade sobre esse mal, não é? Que é o câncer do colo do útero. É uma doença que é altamente prevenível. Hoje existe vacina que previne o câncer do colo do útero, que é a vacina contra o HPV. Mais tarde falaremos sobre ela, certo? Para quem não sabe o que é o útero é um órgão do aparelho reprodutor das mulheres que durante a gravidez ele se expande, não é, por conta do feto e desenvolve em seu interior e é responsável também pela expulsão do feto. E o câncer do colo do útero é um dos principais cânceres que matam as mulheres, né? Ele tem cura, principalmente se for descoberto no início, certo? O câncer, como é o tumor maligno, é o nome de um conjunto desordenado de células que geralmente se agrupam, formam tumores e invadem os outros órgãos, correto? Então, o que é importante saber sobre isso? Que o câncer do colo do útero ele tem fatores externos e internos. O que é isso? Os fatores externos são aquilo que a gente pode evitar. E os fatores internos são os fatores intrínsecos, os fatores genéticos, muitas vezes, que é muito difícil a gente evitar
mas tem como postergar o aparecimento. Beleza? Olha, é importante saber que mais de 80% dos cânceres está relacionado ao meio ambiente, quer dizer, causas externas. Entende-se por meio em geral, externo, água, terra, ar, o ambiente ocupacional, as indústrias químicas afins, o ambiente de consumo de alimentos, medicamentos, o ambiente de trabalho, tudo isso, certo? Então, de acordo com o INCA, a mortalidade no Brasil, a taxa de mortalidade do câncer do colo do útero, ela é ajustada à população, ela é de mais ou menos 4,60 óbitos a cada 100 mil mulheres. E esse levantamento é de 2020, certo? O que é um número assustador para um câncer que tem cura, para um câncer que tem prevenção, enfim. Fazendo um diagnóstico precoce sobre as regiões brasileiras, existe a detectação de uma forma de analisar o mapa brasileiro, como que as regiões mais afetadas pelo câncer do colo do útero, as regiões que identificam mais, que notificam mais, são as regiões norte-nordeste, infelizmente. Por quê? Porque há uma falta de informação. Existe essa discrepância, essa negligência por parte dos governantes que ocasiona, né, no aparecimento dessas doenças. Você vê que a região centro-oeste e a região sudeste são regiões mais ricas em informações, regiões que incentivam mais, que trabalham mais essa questão de prevenção, certo? Então, o que é importante ser dito, infelizmente, que a maioria dos cânceres, ele não é passível de diagnóstico precoce. Geralmente eles se manifestam diante de avaliação e encaminhamento após os primeiros sinais e sintomas. Beleza. Apareceu os primeiros sinais e sintomas. Então o que eu vou fazer? Certo? O rastreamento. O que é o rastreamento? O rastreamento é justamente o exame, o Papa Nicolau, certo? Que é chamado de exame preventivo. Não é à toa que ele é chamado de exame preventivo, certo? É uma ação que é dirigida à população sem sintomas, que tem o intuito de identificar o câncer em sua fase pré-clínica. Atualmente, há indicações de rastreamento de câncer de mama e de colo do útero, né? O citopatológico do colo do útero, realizado pelo SUS de forma gratuita, o exame citopatológico é um método de rastreamento de câncer de colo do útero, indicado à população de 25 a 64 anos, uma vez a cada 3 anos. Primeiramente, você tem que fazer todos os anos, né? Depois de 2 resultados consecutivos normais, você pode fazer ele a cada triênio, a cada 3 anos. Depois de 2 resultados normais, você faz a cada 3 anos, certo? O que é importante, é uma frase que é muito importante dizer, que a mulher, ela precisa lembrar suas amigas, ela precisa lembrar as pessoas que ela ama sobre fazerem os seus exames regularmente, conhecerem seu corpo, certo? Isso é muito importante. Qual o método de prevenir o câncer de colo do útero? Existe um método de prevenção de câncer de colo do útero que é chamado de vacina do HPV, certo? A vacina do HPV, ela está disponível pelo SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos, certo? Ela é muito importante, certo? Então, é importante levar a criança, o pré-adolescente, ao posto de saúde para que ele possa se vacinar. Essas crianças que ainda não tiveram contato sexual, é importante que eles vá para poder serem vacinados, certo?